Boa tarde, a paz do Senhor para todos, para todas. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e o versículo 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estovasse de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos a história de Davi envolvido numa questão com uma família, a família de Nabal e da sua esposa Abigail. Ora, Davi andava escondido no deserto, e lá no deserto onde Davi estava fugindo de Saul, ele encontrou-se com a turma de Nabal, que pastoreava o rebanho de Nabal naquele lugar, e Davi dera bastante proteção, servindo de guarda àqueles servos de Nabal. E uma certa vez Davi estava com fome, ele e os seus homens, que já estavam escondidos, e ele soube que Nabal estava realizando um evento, da tosquia, que era a época que eles faziam tosquia nas ovelhas, e a tosquia era um evento de grande festa. Havia muita comida, havia muita bebida para os tosquiadores, e era uma época festiva. Então Davi mandou os seus servos ir a Nabal e pedir uma ajuda em comida e alimento para ele e para os seus homens que andavam com eles. E Davi mandou dizendo: vai lá e diga àquele próximo: bendito seja tu, tenha paz contigo, tenha paz com tua esposa, e tenha de paz com os teus filhos, e tenha paz em tudo que temos. Então veja, as palavras de Davi foram palavras de paz. Mas quando ele chegou lá, os servos chegaram na casa de Nabal, que contaram a história que Davi tinha mandado pedir uma ajuda, dizendo: nós viemos em bom dia, numa época da tosquia, E Davi, teu servo, mandou dizer que se você tivesse na mão a alimentação, mandasse uma ajuda para ele sobreviver com os seus servos. E Nabal disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Pois muitos servos têm fugido do seu senhor. Eu vou pegar lá minhas vacas, minhas ovelhas, minha comida, em vez de dar ao meu servo que trabalha comigo, e dar a um homem que é fugitivo, E nós vemos, meus amados irmãos, que isso constrangeu os servos de Davi. Eles voltaram tristes a Davi, e lá quando eles chegaram e disseram a Davi, o que foi que Davi fez? Davi tomou aqueles homens e disseram: nós hoje vamos destruir, viva o Senhor, que nenhum menino ficará vivo na casa de Saul. E aí Davi saiu, Davi já saiu ao encontro para ir na casa de Nabal, mas aí os servos de Nabal viram o que ele fez e disseram a Abigail, a sua mulher, e Abigail, quando soube disso, carregou animais com alimentos, dos melhores que tinham, saiu escondido do seu marido e foi ao encontro de Davi. E quando ela chegou lá, que encontrou Davi, ela prostrou-se diante de Davi e disse: olha, a culpa seja minha, porque tua serva não viu quando os teus servos foram. E o senhor rei não deve se igualar com Nabal, porque Nabal é o seu nome e o mal está sobre ele. E assim, se o Senhor for lá e destruir ele, matar eles, então quando o Senhor, Deus, lhe der vitória, o Senhor vai se achar culpado de ter vindo e de ter se vingado com seu sangue, porque você, Davi, homem de Deus, você luta as causas do Senhor, e o Senhor vai lutar contigo. Vindo alguém contra ti, tua vida será guardada no feixe daqueles que servem ao Senhor, mas a vida dos teus adversários perecerá. Então Davi, com aquelas palavras, disse: seja sobre mim a culpa, porque eu não vi, e aí o Senhor vai te colocar num bom lugar, e quando o Senhor te colocar como um lugar, lembra-te de mim. Então Davi estovou, Davi aplacou a sua ira, Abigail aplacou a ira de Davi. Davi disse: bendito seja o Senhor que hoje te enviou ao meu encontro, bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu que hoje me estovasse, porque na verdade, se tu não viesse ao meu encontro, nem só o menino ficaria da casa de Saul. Então morreria, a família seria destruída.
Então nós podemos dizer com Abigail, dar o nome, o título dessa mensagem, Abigail, a mulher que salvou a sua família da morte. E a partir daí Davi recebeu a bênção que ela levou de alimentação, né? E Davi voltou com os seus homens. E nós vemos que quando ela chegou em casa, seu marido estava embriagado, uma grande festa, como festa de reis, se você ler o restante. Ela não disse nada a ele. No dia seguinte, que ele acordou-se, que ela falou as palavras, contou a história, ele quase que desmaiava, quase morria. Mostra que era um cara que aproveitava da bebedeira. Tem gente que assim, quando bebe fica bravo, né? Depois o coração dele se derreteu, quase morreu quando soube que estava vivo por causa da sua mulher. E aí nós vemos que com 10 dias Deus matou a Nabal, porque Deus, ele vinga a causa daqueles que lutam contra o povo de Deus. Deus luta a minha causa, a sua causa. Nós não somos cão sem dono, nós temos um Deus que cuida de nós, e em vez de nós nos vingarmos de nós mesmos, devemos entregar aquele Deus que é o Deus da ira, não é? Então nós vemos que Deus luta as nossas causas, e a partir daí nós vemos com 10 dias, Nabal morreu. Mas aí o que fica é como diz Provérbio, capítulo 14, e o verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com a mão. Tem muitas mulheres arrumando confusão, conflito para o seu marido e resolver, enfim, o marido morrendo, destruindo a família. Mas a mulher sábia faz como Abigail, que você seja uma mulher sábia, um homem sábio também, para que possa levar a sua casa do mal. Que o Senhor te abençoe.